A avó surpreende a família ao contar que a netinha oculta segredos sombrios e aterradores. A fogueira crepitava na lareira, iluminando o salão da antiga casa. As sombras dançavam nas paredes, como se escondessem histórias que deveriam permanecer no esquecimento. Durante o jantar, a atmosfera estava pesada. Mesmo com as risadas nervosas e os olhares ansiosos, a tensão era palpável. A avó, com suas rugas longas e profundas, parecia carregar o peso de um mundo inteiro nas costas. Seus olhos, antes brilhantes, agora refletiam um medo que todos tentavam ignorar. Ana, a netinha de apenas 15 anos, estava calada, observando tudo com um sorriso enigmático. Ela costumava ser a vida da festa, mas nas últimas semanas sua presença se tornara um mistério. Um comportamento isolado, como se estivesse vivendo em um universo paralelo, começou a levantar suspeitas. A família, cheia de perguntas não respondidas, trocava olhares furtivos e a comida parecia ter perdido o sabor. Então, como uma tempestade repentina, a avó interrompeu a conversa. Ana, você esconde algo de nós, não esconde? A pergunta pairou no ar como um trovão e todos engasgaram com os pedaços de carne. O silêncio se instalou. As risadas cessaram instantaneamente. Os olhares se voltaram para a jovem. A tensão era tanta que até as sombras na lareira pareciam hesitar. Ana, com a mão tremendo ligeiramente, olhou ao redor. Desafio. Eu não escondo nada, respondeu, mas a voz soou quase como um sussurro. A avó, com um olhar penetrante, não se deixou enganar. Você sabe do que estou falando, minha querida. Aqueles desenhos, aquela boneca estranha que você levou para o seu quarto. Cada palavra parecia um golpe, cada frase era uma gota de veneno. A tensão aumentava. O irmão mais velho de Ana, Lucas, começou a questionar. Que desenhos? Que boneca? Ele estava inquieto, a ansiedade evidentemente estampada em seu rosto. Outros parentes murmuravam. As vozes se entrelaçavam em um coro de preocupação e dúvida. O clima ficava cada vez mais pesado. Os rostos penosos e os olhos arregalados. A avó sentia um nó na garganta, revivendo um passado que nunca foi completamente enterrado. E uma sombra de culpa começou a assombrá-la, como se a sua própria história estivesse pesando sobre Ana. Ana, com um aperto no peito, pensava: como poderia explicar? Como poderia manter sua verdadeira identidade em meio a uma tempestade de acusações? Seus segredos eram como uma bolha prestes a estourar, e ela não sabia se tinha forças para resistir. O olhar da avó era ao mesmo tempo protetor e condenatório. O que ela realmente esconde? O que mais poderia vir à tona? O silêncio na sala era ensurdecedor. As chamas da lareira continuavam a crepitar, mas ninguém parecia ouvir. A família estava em uma eia de desconfiança e medo, incapaz de saber em quem podia confiar. E a pergunta pairava no ar: quem seria o próximo a ser desmascarado? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala era ensurdecedor. As chamas ainda dançavam na lareira, mas a luz parecia apagar a cada segundo que passava, sufocando o ambiente. Todos aguardavam por uma palavra, um gesto, um sinal, mas Ana sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Os desenhos. A avó insistiu, com a voz embargada. Você tem que nos contar sobre eles. O que significam? O irmão Lucas estava visivelmente nervoso, inquieto na cadeira, sua mão escorregando sobre a mesa. Ana, por favor, fala. O que está acontecendo? A pressão aumentava. Ana, sentindo o peso das olhares, decidiu que era hora de romper o silêncio. Ela respirou fundo e, com um esforço colossal, começou a revelar o que guardava no coração. A boneca, sussurrou. Ela fala comigo quando estou sozinha. Me diz coisas que não entendo, coisas sobre vocês. A sala gelou. Um frio cortante invadiu o ar. Todos trocaram olhares de estranheza e dúvida. O que a avó já sabia então? Como a boneca poderia falar com Ana? O que mais estava oculto? A avó se levantou com uma agilidade inesperada. Você está brincando, filha. Isso não é hora para isso. O impacto das palavras de Ana pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Eu sei que não foi você quem desenhou aquelas coisas estranhas. Não me faça repetir. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, a luz da sala começou a piscar. Um estalo irritante ecoou ao redor e todos começaram a se olhar nervosos. Algo está acontecendo, murmura alguém, mas a avó se virou abruptamente, o olhar desesperado. É ela! Juntos, sem saber o que fazer, se afastaram da lareira. A atmosfera pesada se tornava opressiva. O clima de desconfiança transformava-se em medo. E então, de repente, a boneca que Ana havia levado do sótão se virou, como se estivesse viva. O vestido simples balançou com um movimento quase etéreo. Todos engoliram em seco. Chega disso! Lucas gritou, se levantando. Mas a avó, a expressão de pânico misturado a um ódio incontrolável, gritou de volta. Você nunca deveria ter trazido isso para casa. O tom dela fez o coração de Ana parar. Do que você está falando? Lucas questionou, a cada palavra palpável e pesada. Um vento frio soprou através da sala, fazendo os rostos se virarem na direção oposta. A avó, com lágrimas nos olhos, murmurou. É mais do que vocês sabem. Nosso passado nunca deixou esta casa. E ela sabe. Sabe mais do que eu gostaria. Os rostos da família se tornaram pálidos, mais alto que o anterior. Tudo ao mesmo tempo. Então um grito ecoou. Não foi de Ana, mas do porão onde ninguém havia ido por anos. Um barulho ensurdecedor, algo se arrastando,
enquanto um vento inusitado soprou toda a poeira em frestas. Eles congelaram. O que mais estava escondido naquela casa? O mistério do passado se apresentou à porta e a família se viu diante de uma escolha: continuar a ignorar ou confrontar a verdade monstruosa que poderia mudar tudo o que conheciam. Mas, naquele momento, ninguém sabia ao certo qual caminho escolher, enquanto os ecos do porão ressoavam nas paredes, prometendo revelações que desafiariam a própria essência do que eram. O grito, vindo do porão, cortou o ar pesado da sala, como se tivesse vida própria. Um som agudo e estridente, algo que não poderia ser ignorado. A família congelou em seus lugares, os olhos arregalados, cogitando o que poderia ser. O que se escondia lá embaixo? O vestido da boneca balançou mais uma vez, como se quisesse dançar ao ritmo do pavor. Eu não posso ficar aqui, Lucas gritou, sua voz tremendo, enquanto se encaminhava para a porta. Mas a avó o agarrou pelo braço com uma força inesperada. Não! Ela exclamou, um desespero em seus olhos. Ninguém deve ir até o porão. A atmosfera estava carregada e a tensão crescia a cada segundo. Ana olhou ao redor. Ela queria gritar também, mas as palavras estavam presas em sua garganta. O eco do grito ainda reverberava nas paredes e algo dentro dela começou a despontar. Era como se um corredor escuro estivesse se abrindo, revelando memórias enterradas e segredos ocultos. Ana, você precisa nos contar o que a boneca disse. A avó suplicou, a voz tremendo, o olhar penetrante. Você não entende. Hesitou, seus medos crescendo como uma sombra sobre ela. Ela sabe coisas sobre nós. Sobre mim? Lucas questionou com um misto de raiva e preocupação. O que você quer dizer com isso? Ele parecia prestes a explodir de indignação. Ana respirou fundo, remoendo as palavras. Ela me disse sobre o quê? Aconteceu com você, Lucas. O mundo parecendo desabar à sua volta. Todos os olhares se focaram nele. O silêncio foi engolido por murmúrios e especulações. Eu não fiz nada, Lucas enfatizou, sendo incapaz de esconder o nervosismo. Dela você está falando. Não pode ser verdade. Mas a tensão da sala já se tornava densa demais. Algo estava prestes a estourar, e então um novo grito ecoou. Não do porão, mas de Ana. Uma mão ensanguentada surgiu de trás da porta que levava ao porão, como se uma figura estivesse tentando sair. Os olhos dela se arregalaram. A avó, a boca aberta em horror, percebeu a glória do que estava por vir. Não, não, o que você fez? Uma sombra se arrastava lentamente para a luz do salão. O corpo esquelético e conhecido de alguém que Ana jamais esperaria ver. O que você fez, Ana? E naquela fração de segundo, tudo mudou. A família, antes unida pela tensão, agora se despedaçava. Todas as histórias contadas eram mentiras. As risadas eram ecos de um passado corrompido. Ana começou a perceber que todo o horror que eles viviam era parte de algo muito mais profundo. Eu não sabia, ela sussurrou, tentando entender o turbilhão de sentimentos, o nó se apertando em sua garganta. Você sabia!
Lúcio avançou, seu olhar feroz. Você se escondeu dos seus erros, se afastou de tudo e agora trouxe isso de volta. A avó, em choque, se colocou entre os dois, como se pudesse proteger Ana do caos. Um vento gélido soprou outra vez, e a boneca, que testemunhava a cena em silêncio, parecia rir. O que realmente estava acontecendo? Que segredos estavam enterrados naquelas paredes? E ao olhar nos olhos de seu pai, Ana sabia que tudo o que ela pensava que sabia tinha mudado. Mais uma vez, ela se sentia perdida, uma peça em um quebra-cabeça que nunca deveria ter sido montado. Enquanto a sombra da verdade crescia, uma nova pergunta zumbia em sua mente. Até onde a família estaria disposta a ir para proteger seus próprios segredos? O grito vindo do porão cortou o ar pesado da sala como se tivesse vida própria. Todos congelaram em seus lugares, os corações acelerando, cada um preso em sua própria mente, cogitando o que poderia ser. A figura estava ali, parada na entrada do porão, envolta em sombras. O rosto pálido e os olhos vazios. Lúcio, a avó murmurou, seu tom se transformando em um sussurro, como se já tivesse aceitado sua própria culpa. Ana estava paralisada, a mão cobrindo a boca, sem saber se queria gritar ou chorar. Lucas sumiu com o pânico, o rosto branco como a cera, enquanto a tensão era palpável. Você não deveria ter voltado, Lúcio disse, a voz arrastada, como se secasse com cada sílaba. Você deixou tudo isso acontecer. A avó piscou várias vezes, e no esforço para entender, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Pelo que você veio? Lucas questionou, o desespero escapando por entre as palavras. A figura na porta hesitou, como se o peso da culpa estivesse a impedindo de avançar. Mas Ana percebeu que havia algo mais. Ele não é quem você pensa que é. Ana finalmente conseguiu dizer, sua voz firme, apesar do tremor. Todos a olharam. O choque nos rostos deles aumentou. Pai, o que você quer dizer com isso? Lúcio a encarou, um misto de confusão e cólera nos olhos. Mas havia uma verdade nas palavras de Ana que estava prestes a ser revelada. Eu sou quem quer que você precise que eu seja, Lúcio respondeu, um sorriso torto se formando em seu rosto. E antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o sorriso transformou-se em uma risada cínica, ecoando nas paredes da sala, como se uma presença antiga tivesse tomado forma novamente. Não, isso não pode ser verdade, Ana gritou, buscando a conexão familiar perdida em meio ao medo. A imagem de seu pai se desvanecia, como se nunca tivesse estado realmente ali. Você não pode ser real! Lucas, agora atordoado, afastou-se, sem saber se o que estava diante dele era verdade ou ilusão. Eu sou a razão pela qual todos vocês estão aqui, a figura disse, agora movendo-se lentamente, deixando uma trilha de sombras. Mas não quem você realmente conhece. Eu sou a parte dele que ficou para trás, o que sua avó sempre temeu. Os olhos da avó se alargaram e a respiração dela veio em ofegos curtos. Você se atreveu a voltar? O tom de sua voz carregava um peso que fez a casa tremer,
as paredes começando a vibrar com a intensidade do que estava sendo revelado. Ana sentiu um fio percorrer sua espinha enquanto o ambiente se tornava ainda mais ameaçador. Todos os segredos que você guardou são parte do que eu sou agora, a figura sussurrou. Você criou um barquinho de mentiras e deixou o mar revolto à sua volta. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A boneca, que havia ficado quieta até então, começou a balançar descontroladamente, como se estivesse possuída. As chamas da lareira arderam intensamente. A luz fazendo sombras dançarem de maneira frenética nas paredes. E com um estalo, as portas da sala se fecharam, aprisionando todos na tensão e no horror que se desenrolava. Precisamos sair, gritou Lucas em desespero, mas a avó já estava em transe, fixada em Lúcio, ou na figura que ele agora era. Isso é sua culpa. Ela se virou para ele, a raiva agora amalgamada à tristeza. Você destruiu nossa família. E agora, o que quer? Destruir mais? Lúcio, ou qualquer que fosse a sua essência, olhou para Ana, e os olhos vazios refletiram uma verdade aterradora. Está tudo conectado, Ana. É você quem realmente precisa decidir o que fazer com isso. Você é a chave. Ana, agora consumida pela confusão, viu-se diante de um abismo. Toda a narrativa de sua família estava se desmoronando diante dela. Mas como assim? A frase escapou de seus lábios e, ao mesmo tempo, a boneca parou de balançar abruptamente. A casa estremeceu. Clarões de luz brilharam e, em um ímpeto, a figura de Lúcio se desfez em fumaça, como se tivesse sido sugada para o próprio porão. E então tudo ficou em silêncio. Mas no fundo, Ana sabia que não era o fim. A verdade do que aconteceu ainda permanecia ecoando no ar. O que eu sou? Ela murmurou, um nó na garganta, enquanto tentava entender sua nova realidade. A conexão que sua família tinha com o passado. O silêncio, agora pesado e ameaçador, deixava um resquício de pergunta. O que mais estava escondido? E quem realmente era Lúcio? A tensão pairava no ar, e Ana sentiu que tudo estava apenas começando. Os segredos e as mentiras ainda aguardavam. Verdades que poderiam desmantelar tudo o que conheciam e amavam. O silêncio, agora pesado e ameaçador, deixava um resquício de pergunta. O que mais estava escondido? E quem realmente era Lúcio? Ana sentia a pressão em seu peito, a consciência de que algo estava se desenrolando em sua vida como um filme sem fim. Mas enquanto a confusão tomava conta e os olhares na sala se alternavam entre a avó e a figura enigmática que havia surgido, um novo elemento se misturou ao ar inquieto que o cercava. De repente, uma sombria tremulação percorreu o chão e uma batida surda reverberou do porão, mais forte que todos os gritos anteriores. As luzes piscavam insistentemente, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais opressivo. Ana tinha uma sensação horrível de que algo estava prestes a acontecer. Alguma revelação que mudaria tudo. Então, do nada, a porta do porão se escancarou com um estrondo ensurdecedor, e uma onda de ar frio invadiu o salão. Dentro do espaço escuro, algo começou a emergir. Uma sombra se destacou, formando contornos que pareciam vagamente familiares. Todos ficaram em choque, os olhos absorvendo cada movimento. E quando a figura finalmente se apresentou à luz da lareira,
Ana mal conseguia acreditar no que via. Era outra mulher. Longos cabelos negros, rosto pálido como a lua, e um olhar que balançava entre a tristeza profunda e um rancor encorujado. Mãe? Ana sussurrou, reconhecendo-a imediatamente. Era a mãe que acreditavam ter morrido em um trágico acidente. Aquela que havia causado tantos sussurros de dor e tristeza. A avó pareceu desmoronar. As pernas vacilaram como se a terra estivesse debaixo dela desmoronando. Você não deveria estar aqui, Alice. A avó gritou, o medo transformando suas palavras em lamúrias. O que você quer de nós? A tensão já era alta, mas agora parecia que o ar se tornava mais denso, repleto de uma energia elétrica. Alice, sem dar atenção às palavras da avó, focou seus olhos em Ana. Eu voltei para te proteger e para corrigir tudo. Você precisa entender o que aconteceu. Sua voz era suave, mas havia um peso, um eco de promessas quebradas. Corrigir o quê? Lucas gritou, finalmente encontrando coragem para intervir, seu rosto contorcido de confusão. Você morreu. O que está acontecendo? Era uma pergunta que pairava no ar como um veneno, espalhando desconfiança entre todos ali. Ana olhou de Alice para a avó, sentindo o chão abaixo dela desmoronar. Mãe, você não pode ser real. Isso não faz sentido. Seu coração estava na boca. E a realidade parecia se contorcer. A dor da perda repentina começou a ressurgir, misturando-se ao polvoroso presente. Sei que é difícil para você, mas tudo o que eu fiz foi por amor. Preciso que você acredite em mim. Alice se adiantou, e o movimento dela foi tão rápido que todos recuaram instintivamente. Todo o conflito da família se recrudescia a cada segundo que passava. E então, em um instante que parecia eterno, a boneca que Ana havia trazido do sótão pulou da mesa, caindo com um golpe perturbador. Os olhos da boneca brilharam com uma luz sobrenatural, quase parecendo se mover, como se tivesse vida própria. E uma onda fria irrompeu na sala. Era como se os próprios espíritos da casa estivessem despertando, acordando segredos profundamente enterrados. Não confie nela. Uma voz ecoou, distorcendo a atmosfera ao redor. Era uma reprimenda serena, mas cheia de fúria. Quem me está falando? Ana gritou, tentando controlar o pânico crescendo. Em seu interior. Mas ninguém no ambiente parecia disposto a responder. O caos dominou e as vozes se sobrepuseram em um clamor de questionamentos sem resposta. As relações se fragmentando sob aquele peso insuportável. Então, como um relâmpago cortando o céu escuro, Alice fixou seu olhar na boneca. Ela é a responsável por tudo. Sua visão é distorcida. O que quer que estivesse acontecendo, parecia que cada palavra de Alice estava desmontando as certezas que os irmãos tinham sobre si mesmos. Ana achava que poderia suportar a dor da verdade, mas agora tudo desmoronava. As peças do quebra-cabeça, mentes, almas e corações, tudo estava se entrelaçando em uma teia de enganos. E Ana se via presa no meio. O que mais poderia ser revelado? O que estava escondido pela avó, ou por Lúcio,
ou mesmo por ela mesma. E enquanto Alice avançava, com um semblante resoluto, o ar pesava, e Ana percebia que a escolha logo se aproximava: permanecer na ignorância, ou enfrentar a revelação aterradora que poderia mudar tudo. Uma decisão mortal estava prestes a ser tomada, e o próximo movimento seria um ponto sem retorno na história daquela família já abalada. Alice olhou para Ana, e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. O chão tremia sob os pés da família, e a atmosfera ficava cada vez mais densa. Ana, você precisa entender que não posso ficar na sombra para sempre. A expressão de Alice era angustiante, carregada de algo que todos ali sentiam: a dor de segredos enterrados. As chamas da lareira começaram a crescer, iluminando os rostos com uma luz inquietante. O calor parecia se intensificar, enquanto a sombra de Lúcio se dissipava lentamente. Cada um dos presentes respirava pesadamente, como se estivessem sob um peso invisível. Temos que parar com isso, Lucas gritou desesperado, sua voz ecoando na sala. Ele estava apavorado. Isso é loucura! Mãe, você não pode ser ela! Alice se virou lentamente, um sorriso triste brotando em seu rosto. Eu sou quem você precisa que eu seja, Lucas, e sempre estarei aqui. A voz dela soava agora como uma canção de ninar, e mesmo assim a tensão era palpável. Ana, sufocada pela confusão, perguntou: por que você voltou? O que aconteceu? Por que tudo isso? Sua mente estava em turbilhão, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia cada vez mais complicado. Mas antes que Alice pudesse responder, a boneca que tinha caído no chão começou a se mover sozinha, como se estivesse dançando com um ritmo macabro. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, como se estivesse observando cada um deles de forma maliciosa. Então, em um ato impetuoso, Lucas se lançou em direção à boneca. Ele queria pegá-la, queria acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas ao tocar a boneca, seu corpo estremeceu como se uma corrente elétrica tivesse passado por ele. Lucas! Ana gritou. Mas não foi só a voz dela que ecoou. Outros ecoaram com ela. E então um grito ensurdecedor rasgou o silêncio. Era a avó. A boneca. Ela não deve ser tocada. A avó apressou-se. Sua expressão de terror era inconfundível. Mas era tarde demais. O contato havia desencadeado algo dentro da boneca. Um vento gelado invadiu a sala, e as luzes começaram a piscar violentamente. Ana olhou para a boneca. Em vez de um objeto inocente, viu uma entidade viva. Algo surreal começou a emergir daquele brinquedo, e o terror tomou conta de seu coração. Você trouxe uma maldição para casa. A avó gritou, seu rosto pálido como a neve. Eu já disse isso anos atrás. O passado dela agora voltava, e cada um de seus erros se tornava visível. Lucas parecia perdido, olhando para a boneca como se estivesse hipnotizado. O que vocês estão dizendo? Isso é impossível! Ele começou a rir, uma risada nervosa, tentando quebrar a tensão. Mas as palavras da avó ecoaram de volta para ele,
penetrando em sua mente como um eco infinito. Você não pode ignorar. Ana, com o coração acelerado, sentia que algo muito maior estava prestes a se revelar. Mãe, o que você sabe? Alice hesitou. Sua expressão tornara-se sombria. Então, em uma reviravolta dramática, a boneca falou. A verdade não pode ser escondida para sempre. A voz gélida ressoou pela sala. Todos ficaram em choque, paralisados pelo que acabaram de testemunhar. Ana sentiu um frio na espinha. Aquela boneca, que antes parecia apenas um brinquedo, tinha sido o catalisador de um horror inimaginável. Quem? Quem está falando? Ana conseguiu perguntar, a voz trêmula. Sou o passado que você se recusou a encarar. Sou os segredos que você sempre ignorou. A presença da boneca se intensificou, tomando a forma de uma figura nebulosa, dançando entre a luz e a escuridão. Ana olhou para a mãe e a avó, e sob a crescente pressão de suas emoções e dor. O que estava acontecendo? Elas finalmente murmuraram. Você é a irmã que perdemos. O coração de Ana parou. O quê? O choque fez suas pernas tremerem. Irmã? Como é possível? Ela não sabia se estava pronta para ouvir mais. O mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Alice, com lágrimas escorrendo, sussurrou. Você é a razão da nossa dor. Precisamos que você escolha. As palavras pesaram no ar. Uma escolha que poderia mudar tudo. Enquanto o ambiente se tornava cada vez mais sombrio, Ana percebeu que a verdade, por mais aterrorizante, poderia ser a única chave para a liberdade. Mas a pergunta ardia em sua mente. Que caminho escolheria? Alice olhou para Ana e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. O chão tremia sob os pés da família e a atmosfera ficava cada vez mais densa. Ana, você precisa entender que não posso ficar na sombra para sempre. A expressão de Alice era angustiante, carregada de algo que todos ali sentiam, a dor de segredos enterrados. As chamas da lareira começaram a crescer, iluminando os rostos com uma luz inquietante. O calor parecia se intensificar, enquanto a sombra de Lúcio se dissipava lentamente. Cada um dos presentes respirava pesadamente, como se estivessem sob um peso invisível. Temos que parar com isso! Lucas gritou desesperado, sua voz ecoando na sala. Ele estava apavorado. Mãe, você não pode ser ela. Alice se virou lentamente, um sorriso triste brotando em seu rosto. Eu sou quem você precisa que eu seja, Lucas, e sempre estarei aqui. A voz dela soava agora como uma canção de ninar, mas a tensão era palpável. Ana, sufocada pela confusão, perguntou: Por que você voltou? O que aconteceu? Por que tudo isso? Sua mente estava em turbilhão, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia cada vez mais complicado. Mas antes que Alice pudesse responder, a boneca que tinha caído no chão começou a se mover sozinha, como se estivesse dançando com um ritmo macabro. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Então, em um ato impetuoso, Lucas se lançou em direção à boneca. Ele queria pegá-la. Queria acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas ao tocar a boneca, seu corpo estremeceu, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ele.
Lucas! Ana gritou. Mas não foi só a voz dela que ecoou. Outros ecoaram com ela. Então um grito ensurdecedor rasgou o silêncio. Era a avó. A boneca. Ela não deve ser tocada. A avó apressou-se. Seu rosto de terror era inconfundível. Mas era tarde demais. O contato havia desencadeado algo dentro da boneca. Um vento gelado invadiu a sala e as luzes começaram a piscar violentamente. Ana olhou para a boneca e, em vez de um objeto inocente, viu uma entidade viva. Algo surreal começou a emergir daquele brinquedo e o terror tomou conta de seu coração. Você trouxe uma maldição para casa, a avó gritou, seu rosto pálido como a neve. Eu já disse isso anos atrás. O passado dela agora voltava e cada um de seus erros se tornava visível. Lucas parecia perdido, olhando para a boneca como se estivesse hipnotizado. O que vocês estão dizendo? Isso é impossível! Ele começou a rir, uma risada nervosa, tentando quebrar a tensão. Mas as palavras da avó ecoaram de volta para ele, penetrando em sua mente como um eco infinito. Você não pode ignorar. Ana, com o coração acelerado, sentia que algo muito maior estava prestes a se revelar. Mãe, o que você sabe? Alice hesitou. Sua expressão tornara-se sombria. Então, em uma reviravolta dramática, a boneca falou. A verdade não pode ser escondida para sempre. A voz gélida ressoou pela sala. Todos ficaram em choque, paralisados pelo que acabaram de testemunhar. Ana sentiu um frio na espinha. Aquela boneca, que antes parecia apenas um brinquedo, tinha sido catalisador de um horror inimaginável. Quem? Quem está falando? Ana conseguiu perguntar, a voz trêmula. Sou o passado que você se recusou a encarar. Sou os segredos que você sempre ignorou. A presença da boneca se intensificou, tomando a forma de uma figura nebulosa, dançando entre a luz e a escuridão. Ana olhou para a mãe e a avó e, sob a crescente pressão de suas emoções e do que estava acontecendo, elas finalmente murmuraram. Você é a irmã que perdemos. O coração de Ana parou. O quê? O choque fez suas pernas tremerem. Irmã? Como é possível? Ela não sabia se estava pronta para ouvir mais. O mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Alice, com lágrimas escorrendo, sussurrou. Você é a razão da nossa dor. Precisamos que você escolha. As palavras pesaram no ar. Uma escolha que poderia mudar tudo. Enquanto Ana enfrentava a revelação de sua identidade, a boneca se erguia ainda mais, amplificando seu poder. E então tudo tornou-se um caos, com um rugido ensurdecedor. Uma explosão de luz branca irrompeu da boneca e todos foram arremessados para longe. Quando Ana abriu os olhos novamente, estava de pé em um imenso espaço vazio. A casa desapareceu. Não havia família, somente uma escolha, uma porta na sua frente, a mais familiar. Era a mesma portinha que ela usava quando criança, só que agora estava cercada por as sombras que dançavam ao seu redor. O medo e a excitação borbulhavam dentro dela. O passado estava se desdobrando, revelando segredos que não eram dela. E agora ela se via diante de duas opções: abrir a porta ou ficar onde estava, perdida em sua confusão, como se tivesse lido sua
Mente, a boneca apareceu novamente, apenas para sussurrar. A verdade é uma porta. O que você escolher abrir revelará mais do que você pode imaginar. Ana olhou para a porta, um nó na garganta, sentindo que toda a sua vida havia sido uma mentira. E a pergunta que ecoava em sua mente era: ao lado de quem ela realmente estava? Ana encarou a porta à sua frente, sua mente gritando para que ela tomasse uma decisão. Por um momento, tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. A boneca, ainda parada e observadora, emanava uma presença que desafiava qualquer lógica. O ar estava pesado e ela podia sentir cada batida de seu coração ressoando. No silêncio instantâneo que se instalou, escolha, Ana. O que você quer saber? A voz da boneca ecoou e a sensação de estar presa aumentou. Ana sabia que abrir aquela porta poderia significar desvelar a verdade, mas e se o que encontrasse tivesse consequências irreversíveis? Seu corpo se moveu involuntariamente em direção à porta, mas parou. Não havia como voltar atrás. Eu não sei o que há atrás dela. O medo surgia como um nó na garganta. Mas ela foi empurrada a seguir adiante. Uma leve brisa atrás de si parecia incentivá-la. Tinha que saber. Finalmente, com mão trêmula, Ana virou a maçaneta. A porta rangeu como se estivesse se reivindicando. Assim que se abriu, um turbilhão de luz a envolveu e ela se viu em uma sala não muito diferente do sótão da casa, mas o ambiente era estranho e distorcido, como um espelho quebrado. Ali, entre objetos empoeirados e sombras, estava algo que a paralisou. Uma jovem idêntica a ela, com os mesmos cabelos longos e castanhos, o mesmo olhar ansioso. Era como se estivesse olhando para um reflexo do passado, uma irmã que não conhecia. Quem é você? Ana perguntou, sua voz mal conseguindo sair. A outra garota sorriu de maneira enigmática. Sou você, Ana, a parte de você que foi esquecida. Foi como se um raio atravessasse seu ser. Algo palpável havia sido tocado. Ana lutou contra a vontade de gritar. Lutou contra o desespero que começava a se expandir. Irmã, como isso é possível? As palavras saíam em um sussurro. Porque você é uma clone. As palavras da jovem reverberaram no ar, cada uma como um disparo de um canhão. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer. Eu sou a verdade que sua família esconde. Num instante, um outro barulho ensurdecedor ecoou da sala original. Era a boneca, lançando um grito que se assemelhava a uma risada sombria. Você não sabe ainda, Ana. A verdade tem muitas faces e nem todas são boas. O ambiente ao redor de Ana começou a desmoronar, a luz perdendo o brilho, as sombras encarceadas, ganhando vida. Ela viu Lúcio e Alice através de uma fissura, ambos com o olhar fixo na cena que se desenrolava. O passado de Ana, suas memórias, tudo o que pensava que sabia estava se desmontando. A jovem à sua frente começou a se desfazer em uma névoa espessa e negra, como se ela própria estivesse sendo apagada. Não volte! Ana gritou, mas não havia nada que poderia fazer. A outra jovem era apenas uma sombra agora, e enquanto tudo parecia um colapso de dor
e revelação. Ana percebeu que fazia parte de algo muito maior, algo que poderia não ter começado com ela. A luz da sala principal piscou intensamente e as vozes de seus familiares se tornaram um eco distante, como um último chamado de socorro. No entanto, Ana não sabia o que mais a família escondia, o que aqueles segredos sombrios estavam fazendo com ela. Lúcio e Alice pareceram travar uma batalha silenciosa, e Ana sentiu que a escolha de abrir a porta não foi um convite à verdade, mas um chamado para uma armadilha que poderia destruir tudo. E enquanto a escuridão começava a consumir as últimas luzes da sala, Ana entendeu. A linha entre o amor, a lealdade e a traição é a mais tênue do que jamais poderia imaginar. A verdadeira pergunta agora era quem ela realmente era e, mais importante, o que estava disposta a sacrificar para descobrir. Ana encarou a porta diante dela, sem saber se devia abrir. A tensão no ar era palpável. A boneca, com seu olhar maligno, parecia se deleitar com a hesitação dela. Foi quando a luz ao redor começou a piscar novamente, como se a casa estivesse em um frenesi elétrico. O ambiente tremeu e do fundo da sala veio um grito ensurdecedor, fazendo Ana dar um passo atrás. Ela virou-se abruptamente, seu coração batendo forte. Mãe, o que foi isso? Alice, com os olhos arregalados, prendeu a respiração. A avó estava em choque, paralisada, como se estivesse revisitando demônios do passado. O eco da determinação de Lúcio ressoava na mente de Ana. Onde ele estava? O que realmente aconteceu na casa? Cada pergunta disparava em sua cabeça como um tiro. A boneca, enquanto isso, girava lentamente sobre sua própria base. E uma risada, fina e estridente, ecoou de sua boca sem lábios. Você não pode escapar da verdade, Ana. Ela está à espreita, pronta para se revelar. Você irá abrir a porta. Então, de repente, tudo pareceu mudar. A parede onde a porta estava, que parecia sólida, começou a se desfazer em estrelas de luz. E em um instante, Ana deu um passo à frente. A pressão em seu peito aumentava. Mergulhou na porta, a poeira se dissolvendo em um turbilhão de cores e sombras. Ao atravessar, caiu em um novo espaço. Uma sala familiar, mas distorcida. Os móveis estavam torcidos, o chão manchado de algo que parecia sangue. E no meio daquela cena grotesca, seu olhar encontrou Lúcio. Mas não era o pai que conhecia. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Ele estava ali, mas seu rosto era uma máscara de dor e raiva. Havia um brilho maligno nos olhos dele, e ela percebeu que aquele não era o mesmo homem que havia desaparecido anos atrás. Mãe, pai, o que está acontecendo? Ana gritou, a voz tremendo com o medo que a consumia. Lúcio se aproximou lentamente, enquanto a atmosfera ao redor pulsava com uma energia inquietante. Ana, você precisa saber que... eu não sou o que você pensa que sou. Essas palavras cortaram como uma lâmina afiada. O impacto fez com que a avó cobrisse a boca, os olhos transbordando de lágrimas. Não, Alice murmurou, agachando-se, como se um peso a estivesse esmagando. Não pode ser verdade. Você é.
A única razão pela qual estamos aqui é por causa do que fizemos, Lúcio gritou, a raiva explodindo em sua voz. Você foi criada para esconder o que somos, para cobrir a verdade sobre nossa família. Ana olhou ao redor, a confusão se intensificando. Sobre o que você está falando? O que somos realmente? O silêncio se instalou, e a boneca, que agora estava em pé sobre a mesa, levantou a cabeça, olhando para ela com um sorriso maligno. Em um tom ameaçador, sussurrou: a verdade é que você não é apenas um clone. Você é nossa última chance de reparar tudo. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. O que significava tudo isso? E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova figura apareceu na porta. Era outra mulher. A expressão dela, uma mistura de determinação e desespero, atraiu imediatamente a atenção de todos. Você é a responsável por tudo. A nova mulher apontou para Lúcio, evidenciando um segredo guardado por anos. Você está brincando com forças que não entende. Ana, venha comigo. Você tem que saber a verdade. Ana estava paralisada, um nó na garganta e o mundo ao seu redor parecia se desmoronar. A mulher que apareceu era idêntica a Alice, e uma aura de tristeza a cercava. A casa à sua volta começou a esmaecer, mas a boneca agora estava mais viva do que nunca. Um barulho ensurdecedor ressoou, e então tudo ficou em silêncio. Ana percebeu que sua verdade tinha se tornado um pesadelo. Ela olhou para Lúcio, então para a nova mulher e de volta para a boneca. Uma única pergunta surgia em sua mente. Quem era ela, realmente? E por que seu passado estava se revelando em pedaços tão obscuros e terríveis? A resposta estava tão perto. Mas o que estava por vir poderia mudar tudo de uma vez por todas. Uma enfrentava sua nova realidade, cercada por sombras e aliada a verdades inexploradas. A figura diante dela, uma mescla de amor e dor, refletia tudo o que havia perdido. Você não pode fugir de quem somos, o que nós somos. A voz de Lúcio reverberou, e Ana percebeu que a vida era mais complexa do que qualquer história. Você foi criada para ser nossa última esperança. A boneca, com sua risada maligna, parecia brincar com suas emoções. O caos ao redor oscilava entre passado e presente, e Ana se sentiu perdida em um turbilhão de sentimentos. Eu não sou um experimento. Sou uma pessoa. Ana gritou, sua voz ecoando com todo o peso do que estava descobrindo. As paredes começaram a tremer, a atmosfera apocalíptica fazendo com que todos se contivessem. Mas Ana precisava seguir em frente. Ela viu Alice e a avó paradas em choque. Eu sou a escolha, gritou decidida. Aquela não era apenas sua luta, mas de toda a sua família. Era hora de romper as correntes das mentiras e encarar a verdade. O olhar de Alice se suavizou, uma luz de esperança começando a brilhar. Precisamos confrontá-los, Ana. A avó falou, sua voz agora firme. Está na hora de liberarmos a dor. Com coragem, Ana avançou até a boneca. Eu não sou sua escrava. A verdade será revelada e você não tem poder sobre mim.
e, com um movimento rápido, arrancou o braço da boneca, revelando uma sequência de símbolos ocultos que brilhavam em um tom vermelho pulsante. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. As figuras ao redor pareciam hesitar, como se a própria casa estivesse aguardando. Ana sentiu um calor crescer em seu peito. Eu escolho saber. A boneca começou a vibrar, emitindo uma onda de luz que parecia incapaz de conter todo o seu poder. E enquanto a luz iluminava o espaço, os segredos que haviam sido enterrados começaram a emergir. Isso não é o fim, Ana. Lúcio gritou, sua imagem começando a distorcer. Mas Ana não olharia para trás. Uma resposta surgiu na mente dela como um clarão. As memórias de sua mãe, de sua avó e do amor que compartilhavam agora não eram mais fantasmas, mas fios que costuravam a história da família. Ana sorriu, percebendo que a dor tinha sua razão de ser. Isso é o que somos, uma família. Algumas partes são difíceis de aceitar, e eu vou carregar esse peso, mas juntos, como um todo, nós enfrentamos. E com essa declaração, a luz explodiu como uma supernova, dissolvendo as sombras e revelando a verdadeira essência do que foram. Todos finalmente estavam prontos para se livrar do passado, como uma fênix renascendo em meio às cinzas. Enquanto a casa se iluminava, Ana sentiu um alívio profundo. Cada membro da família estava ali, pulsando com vida, e as feridas começaram a cicatrizar. Mesmo a boneca agora não passava de um pedaço de madeira, um símbolo de superação. A cena se transformou em um abraço coletivo, um momento de união. A avó, lágrimas nos olhos, segurou Ana com força. Estamos aqui, minha querida. Nunca mais temos que esconder. Lúcio, em sua nova forma, exibiu um semblante de esperança. Vamos descobrir do que somos capazes juntos. E com a luz quente inundando a sala, Ana percebeu que, embora os segredos tivessem sido dolorosos, o amor triunfaria sobre as sombras. Mas, no fundo, a pergunta ainda ecoava. O que mais viria? Quais novos desafios estavam esperando por eles? Não perdi mais tempo. Se você ficou envolvido por essa história e quer descobrir mais aventuras como essa, você precisa se inscrever agora. Não deixe para depois. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. E por último, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Eu quero saber a sua opinião. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem como é importante apoiar o canal com suas ações. Vamos juntos nessa jornada.